Graças e paz, querido. Tudo bem contigo? Muito bom estarmos juntos mais uma vez para tomarmos um cafezinho juntos e pensarmos a respeito da palavra de Deus. Estamos numa série agora pensando a respeito das bem-aventuranças. A de hoje é Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado aquele que chora, porque será consolado. E que choro é esse? O versículo anterior fala sobre o pobre de espírito, o humilde de espírito, que vai herdar o reino dos céus. Quando ele é confrontado, ele percebe: eu necessito de Deus. E aí a segunda ação que é levada é chorar, porque lamenta os erros, lamenta o estado em que está. Martin Lloyd-Jones, em um de seus livros, escreveu a seguinte frase: esse choro é espiritual, é resultado de alguém ser humilde de espírito. Quando contemplo a Deus e a sua santidade, e em seguida contemplo a vida que se espera que eu viva, então é que realmente vejo a mim mesmo, o meu total desamparo e a minha desesperança. É isso que me entristece. Lamento o fato de ser assim. Choro os meus pecados, meus atos maus. Lloyd-Jones leva a ideia aqui a pensar o seguinte: eu lamento o meu erro. E quando eu lamento o meu erro, eu sou levado ao choro, ao pranto. Eu sou levado a essa reflexão profunda da minha vida. A grande questão nossa, quando a gente perde sentimentos, a gente deixa de chorar, a gente deixa de rir, a gente deixa de ser humano. E esse confronto com o certo e errado, nós temos que ter esse sentimento, compreensão de quem Deus é e o que Deus pode fazer. Então, bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Mas tem que ser um choro verdadeiro. Conta essa história de um padre chamado Damião. O padre Damião trabalhou 13 anos numa colônia de leprosos. E ele fala a seguinte frase: teria sido 100 vezes melhor ter sentido a dor daquela queimadura. Um momento da sua vida, o padre Damião queima a sua mão e não sente dor alguma. E aí surge essa frase: teria sido bem melhor ter sentido as dores, porque estaria viva a minha carne, a minha pele, teria sentimento ali. Mas quando eu não senti dor, eu entendi que estava morrendo e teve que ser amputada aquela parte do corpo. Sentimento, sentir. A palavra nos leva a esta reflexão. Nós temos que ter sentimento. E quando eu tenho sentimento e coloco diante de Deus, eu choro, mas tenha sentimento. As bem-aventuranças dependem de nossa emoção humana, depende do nosso choro apenas. Eu tenho que chorar, eu tenho que esbravejar, as pessoas têm que perceber minhas lágrimas. Muito pelo contrário, orientações que nós temos na Bíblia é que se você chora, que chore no teu canto, ninguém perceba isso. Vai lá e joga água no rosto e vai embora. É uma intimidade sua com Deus, uma relação sua com Deus. Então esse choro pode não ser o choro das lágrimas mesmo, mas um choro do confronto, de entender como eu sou pequeno diante de Deus, como eu preciso de Deus, como eu lamento os erros que eu fiz, mas queremos um Deus de perdão, um Deus que nos levanta, um Deus que nos sustenta. O choro denota a condição de impotência frente às questões impossíveis. Quando eu percebo assim, eu não tenho condições de fazer mais nada, eu lamento, porque para mim é impossível, não para Deus. Após reconhecer a condição de miserabilidade espiritual, a reação do homem é o choro. Quando eu percebo que sou tão miserável que eu não consigo resolver, eu choro, eu lamento. Um erro cometido, um distanciamento de Deus, um reconhecimento da santidade de Deus, e eu agora diante dele me vejo tão pequeno, tão sujo. Mas Deus nos convida para estar próximo dele e nos chama de santos, separados, limpos. Quem faz essa limpeza? O próprio Deus. Uma limpeza das nossas emoções, uma limpeza espiritual. Deus pode fazer isso. Por isso é o confronto. A única ação de um miserável é o choro. Ele será consolado. Para que o abatido seja consolado, é preciso que habite com alguém
que lhe arranque da miséria, que tire da miséria, que eu clame por socorro e Deus vai me tire desse lamaçal que entrei. Deus pode fazer isso. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos, trazer à vida aquele que está abatido, trazer a alegria àquele que perdeu a motivação de viver, trazer um semblante de pessoa tranquila, um semblante de pessoa transformada àquele que está arrasado. Davi, o grande Davi, o rei Davi, ele foi um servo de Deus muito usado, mas fez algumas bobagens. Em um momento ele é confrontado pelo profeta, e depois ele escreve um salmo, e diz lá o Salmo 51, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Ele é confrontado quando ele fica com Batseba, e aí o profeta Natan vai diante dele e o confronta, e ele reconhece que bobagem que eu fiz, e escreve este salmo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, pede direção a Deus. O que haveria de consolar os que choram? Os que choram serão consolados por aquele que tem o reino dos céus, lembra? O pobre de espírito, ele herda o reino dos céus, porque ele diante de Deus, ele reconheceu quem ele é, e aí vem as lágrimas, e aí o Senhor dos Senhores enxuga as nossas lágrimas. É nessa verdade que nós cremos. Isaías 61, verso 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Deus consola o triste, traz vida ao triste, enxuga as lágrimas de quem está triste. Por isso que é bem-aventurado aquele que chora, porque ele será consolado pelo Senhor. Agora, esse choro, repito, ele é resultado quando me entendo pobre de espírito, necessitado de Deus, necessitado do reino de Deus, e agora choro e ele me consola. Conto uma história de um homem que estava caminhando e se perdeu na neve, num lugar muito gelado. E ele tentava sair de todos os jeitos. E ele conta a história que em algum momento ele sentia muitas dores, que estava cansado, era muito frio, e a jornada era muito longa. E ele sentia as dores nas pernas, dores nas mãos. Mas ele diz que em um momento ele parou de sentir dor nos pés. E aí ele se entristeceu. Porque ele entendeu que naquele momento que ele parou de sentir dor nos pés, foi porque os pés congelaram e ele havia perdido o pé e foi amputado. Quando nós deixamos de ter sentimento, de perceber o que Deus pode fazer, a gente fica insensível e a gente começa a ser amputado. Não de partes físicas, mas da minha relação com Deus. Olhar para Deus, olhar para Ele com alegria, ser transformado, ser consolado por Ele, é só quem o busca, quem entende quem Ele é. O mesmo se dá com a consciência que quando cometemos erros. Se quando cometemos erros nos incomoda, alegre-se. Alegre-se. Quando nossa alma se torna insensível, não há mais esperança. Quando eu sou insensível a tudo, e sou insensível à presença de Deus, estou com um seríssimo problema. Que você diante de Deus tenha sentimentos. Deixe Deus enxugar suas lágrimas. Deixe Deus te consolar, porque é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustente em todos os momentos. Deixe-o enxugar as suas lágrimas. Essa é a nossa oração. Amém e amém.